o estudo da Palavra do Senhor, Atributos de Deus 2021, Escola Dominical 2021. Hoje falaremos sobre Deus Santo. Mas ainda antes, eu gostaria, para si, se você é português, se é compatriota, hoje é um dia importante para o nosso país. Dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. Mas a verdadeira liberdade nós encontramos somente em Cristo Jesus. Então, para si e para todos aqueles que nos estão a assistir, portugueses ou não, residentes nos Estados Unidos ou noutro lugar qualquer, que verdadeiramente a liberdade que há em Cristo Jesus possa ser revelada na sua vida e que nós, esta manhã, possamos dar uma ajuda nisso. Não que nós precisamos de ajudar a Deus de forma alguma, mas que a transmissão da palavra do Senhor sobre a santidade traga para a sua vida um entendimento de quem Jesus é e da verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade que liberta é Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. E nós vamos orar. Quer fazer uma oração? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais oportunidade, ó Pai, de estar falando, Senhor, mais um pouco da Tua palavra, mais um pouco de Ti, Senhor. Sabemos que tudo que fomos falar, Senhor, ainda é pouco, ó Pai, em relação a Ti, Senhor, mas que Senhor possa, Senhor, usar, Senhor, aquilo que aprendemos, ó Pai, a chegar, Senhor, aos corações daquelas pessoas que possivelmente vão ver, Senhor, essa live, Senhor, essa escola dominical, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão online, Senhor. Abençoa o pastor, Senhor, que vai estar ministrando essa palavra juntamente comigo, Pai. Seja conosco, Pai, e nos direciona, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. O assunto hoje é super interessante, né? Santidade é um assunto bem central nas Escrituras, não é isso? Mas na verdade eu acho que é um dos assuntos mais difíceis para ser falado, né? Não é fácil. Apesar eu achei que os outros atributo era fácil, eu acho que esse aqui, que é considerado, né, o atributo de Deus, né, não mais um atributo, né, é ainda um pouquinho mais difícil de ser falado. Exatamente. A santidade de Deus uma vez, eu lembro, eu acho que a primeira vez que eu ministrei esta série, eu fiquei tão entusiasmado com este atributo que eu disse que era o atributo mais importante de Deus. Mais importante. E no final alguém me perguntou, é o mais importante? E depois eu refleti melhor, não é o mais importante, é o mais salientado nas Escrituras. Não há outro atributo como a santidade tão salientado ou tantas vezes repetido nas Escrituras, não é isso? Mas na verdade a santidade, os outros atributos quase que encaixam nele. Quando você fala da onisciência de Deus, é a onisciência santa de Deus, né? A onipresença santa de Deus. Exato. Como diz, eu vi alguns estudiosos falando que é considerado, né, o atributo de Deus, né? Estou tentando fazer aqui share, você pode continuar aí. E para começar, né, como é de costume, sobre o significado da palavra, no português aqui fica uma coisa muito, muito simples, né, que santo significa, né, puro, perfeito, né, mas quando se fala em relação a Deus, né, o santo quer dizer separado, né, Deus é separado de nós em dois sentidos aí, né, Ele é o Criador, né, e nós somos a criatura, né. E em segundo lugar, Deus é santo, em sua relação com o pecado, né? Ele é puro, perfeito, né? Certo, acima de todo o pecado e de toda a maldade. Por esse motivo, se separa dos homens de nós que somos pecadores, né? Eu queria começar já com um comentário, né? Como eu já falou, que é um atributo difícil, né? De todos os atributos de Deus, a santidade de Deus é a mais difícil de explicar, né? Porque é um dos seus atributos essenciais e que não é compartido com o homem, né? Como já estudamos, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e compartilhamos muito dos seus atributos, né? Numa escala muito menor, é óbvio, né? No exemplo aí de amor, misericórdia, fidelidade, a gente não exerce completamente esse amor e não exerce completamente essa misericórdia. Porque no amor eu amo, às vezes, só quem me ama, né? Mas na verdade não seria só isso, né? A misericórdia, eu exerço misericórdia até onde a pessoa não está indo contra mim, né? Mesmo que a pessoa fez uma maldade contra mim, eu exerço misericórdia com ela, mas se ela voltar a fazer aquela coisa, eu já não exerço a misericórdia mais, né? Deixa eu só lembrar um versículo bíblico que confessa e deixa alcança a misericórdia, tá? Então está na hora de confessar. Isso mesmo, não é verdade, essa é a realidade. E a fidelidade é a mesma coisa, a gente costuma ter fidelidade com quem tem fidelidade com a gente, né? E a Bíblia fala em relação ao trabalho. Independentemente se o meu patrão está perto ou não,
eu tenho que ser fiel nas minhas tarefas, né? Exatamente. Não é só porque ele vira as costas que eu vou fazer as coisas ao contrário. Mas a gente tem a tendência de exercer essas coisas, mas limitadamente, né? No nosso o homem natural faz assim, né? Vai até onde recebe. Mas, E às vezes quer fazer isso com Deus e não percebe que tudo que Deus dá é limitado, né? A graça é infinita. Então por isso eu coloquei que a gente exerce, mas numa escala muito menor, né? Que Deus exerce tudo de uma forma, né, completa, né? Mas alguns dos atributos de Deus nunca serão compartilhados por seres criados, né? Como a onipresença, a onisciência, a onipotência e a santidade, né? Por mais que a gente tenha que buscar essa santidade, a gente vai ter que estar sempre buscando. E Deus já é santo, né? Exato. Para a gente chegar nesse patamar aí, eu acho que é a eternidade inteira mesmo, né? Exato. Então, a santidade de Deus é o que separa e distingue, né, de todos os outros seres, né? A santidade de Deus é mais do que a sua perfeição, a pureza, né? Ele é sem pecado, né? E a essência de sua alteridade é uma palavra que eu nunca tinha escutado antes, pastor. Né? Fala de distinção, distinto, né? Sua transcendência, né? Algo que não é comum, né? Que está além dos limites convencionais, ou que é considerado superior, né? A santidade de Deus, ela encarna o mistério da sua grandiosidade e nos faz olhar para ele com assombro, né? Com temor, né? Quando começamos a compreender um pouco da sua majestade. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo mesmo, não vou falar nem temor, com medo mesmo sobre esse atributo, porque a gente vê, vamos estar na frente falar sobre um pouco do serafim, né, que eles administram ali, bem próximo mesmo do trono de Deus, e você vê que a gente usa a palavra de Deus de uma forma tão vulgar às vezes, né, de qualquer jeito, sem reverência nenhuma, e a gente tem que tomar cuidado no que a gente está... É verdade. É por isso que a ideia, a Inadia estava a falar com uma pessoa sobre culto solene. O nosso culto solene ao Senhor, o nosso dia do Senhor, ele tem que ser marcado por uma reverência. Porque estamos cultuando diante do Deus Santo. Aqui estamos a fazer uma escola dominical, mas ainda assim, estamos tratando da palavra de Deus. Então, não misturemos alegria e satisfação em Cristo, deleite em Cristo, com falta de reverência. A reverência tem o seu lugar, porque estamos diante de uma majestade do trono santo de Deus, falando das coisas celestiais e eternas. E essa reverência tem sido cada vez mais perdido à conta de uma falta de... Ela vê-se até nas coisas mais simples, a maneira como se trata as autoridades, como se trata o presidente, por exemplo, a forma como se referimos a pessoas que estão em iminência, mas na verdade é só um reflexo, porque o que tem acontecido é que o ser humano tem perdido essa reverência diante de Deus, esse temor diante do Deus Todo-Poderoso, essa santidade inalcançável. Só muito rápido, eu lembrei durante o que você estava a dizer, aquela colocação que o pastor Paul Washer faz muitas vezes nas pregações, que é Deus é bom e isso é um problema. O problema é que Deus é bom. E quando ele diz Deus é bom e nós não somos. Então esse é que é o choque. Então, levando aí para a santidade, que obviamente é uma relação muito próxima, o nosso problema é esse, é que Deus é santo e nós não somos. Porque se nós fôssemos santos, nós não tínhamos problema, mas nós temos um problema. Então, quando nós falamos estas coisas, às vezes tu não percebe isso, mas quando a gente se debruça nelas, como você estava a dizer, a gente começa a perceber essa questão aí, ter mais temor diante de Deus. E começando aí com o primeiro slide, está em Salmos, capítulo 111, 9b, né? Fala, Deus é santo, na primeira, né? Santo e tremendo é o seu nome, é a parte B, né? Ele ordenou, designou a aliança, né? Que aqui é representada como se fosse a obediência à vontade de Deus, né? Ou sob o seu controle. A aliança se refere aos seus arranjos com o seu povo, as suas garantias de favor, né? Com o que temos, a quais esse favor será mostrado, né? Eu achei esse nome aí, Deus é santo e tremendo, né? Em várias traduções aí muda um pouco. Santo e venerável, santo e terrível. Eu achei bem interessante. E
No livro de Salmos, não é? É no livro de Salmos, não é? Esse mesmo versículo aí, algumas versões da Bíblia traz essa diferença, né? Aí eu falo assim, santo e terrível aqui me chocou um pouco mais, mas é isso mesmo, né? A gente tem que ter reverência, né, no nome de Deus, né? E o santo aqui é para ser literalmente temido mesmo, né? Ele é santo, tem que ser temido mesmo, ou seja, ele mostrou em tudo isso que ele é santo e que ele é um ser que deve ser reverenciado. Amém. Nós temos algumas pessoas assistindo, bem sossegadas esta manhã. Seja à vontade para participar connosco. Talvez porque a semana passada era gravado, né? Nós estamos live mesmo, estamos mesmo aqui, tá? Deixa eu falar que horário é para todo mundo acreditar que nós estamos aqui. São 10 horas e 11 minutos da manhã, tá? Você podem continuar, você que está aí assistindo, coloque aí nos seus comentários. Participe connosco, ajude-nos aqui na nossa mensagem. Nós estamos transmitindo direto no YouTube também. Temos confirmação que hoje está a funcionar direitinho. Estamos no YouTube e estamos no Facebook Live e você pode participar. Agradecemos a sua participação. Temos algumas pessoas online, o número está aumentando online. O Chris, bom dia, Chris. E temos Roso Moura, João Machado também. Você está online também, mostra aqui, né? Aí está. O irmão Cristo está aí comentando. Diz: a paz do Senhor Jesus, do Senhor, feliz é aquele a quem escolheste e chegas para que habite em teus átrios. Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do santo lugar do teu templo. Salmo 65:4. Amém. Bem-aventurado aquele que se aproxima de Deus, né? Que habita do Senhor a bondade do seu templo. Maravilhoso. Esse versículo para as nossas almas. Amém. Então, para completar esse primeiro slide ali, né, tá ali: Deus é santo, ele não busca santidade, ele é santo em todo o seu ser, em toda a sua natureza, ele é e sempre foi e sempre será completamente santo. Né? Interessante isso aí, né? É uma confiança, dá-nos confiança, né? Saber que Deus jamais mudará, né? Ele não só nunca pecou, como jamais pecará. E isso nos traz aquela confiança de eternidade, que nós não estaremos livres da presença do pecado. Os salvos não pecarão. Na eternidade não haverá forma de pecar e de ofender a Deus. A santidade, o trono da glória, da majestade e a presença dessa santidade nas nossas vidas é um prazer, uma alegria, né? Amém. Uma confiança. E já o segundo slide. Né? Nós vemos tanto, aí está falando do Apocalipse 4:8, aí também fala sobre santo, 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 Isaías 6:3, né, que fala que Deus é santo, santo, santo. Nos dois casos, a frase é falada ou cantada por criaturas celestiais, né? Igual eu falei, são os serafins, né? Os serafins tinham grande poder e importância, né? Os serafins são os que ficam mais perto da glória de Deus, né? Eles ministram ali bem perto mesmo da glória de Deus. E é interessante, né, como você vê em Apocalipse mesmo, que fala que eles têm 6 asas, né? O pastor quer ler para nós? Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Mas tem um que diz que eles cobriam o rosto enquanto clamavam, não é? Os serafins. É esse texto? Do Isaías? Não. Não, ok, então... Não. Mas tem, quando fala aí, né, tem 6 asas, os serafins, eles são bem próximos ali, um tampa os pés, não é isso? O outro tampa o rosto. Isaías 6:2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 a terra toda está cheia da sua glória, né? As 6 asas, né? O que entende aí, né, é que quando tampa os pés, né, porque o lugar, né, da glória de Deus, né, é um lugar santo, né? Então, pode ser, a gente lembra do episódio lá de Moisés, né? Que Deus fala com ele: ô Moisés, tira a sandália dos seus pés, dos seus pés, para o lugar que você está pisando é santo, né? E diz que cobriam os seus rostos, né? E com 2 asas cobriam os seus rostos. Os rostos aí é por causa da intensidade da glória de Deus ali, né? Talvez seria a vergonha de estar ali perante a... E você vê a importância que tem os serafins né,
eles tinham essa vergonha. E nós, então, aqui, né, pecadores, vivendo neste mundo, e às vezes usamos o nome de Deus de qualquer maneira, né? Então a gente tem que pensar muito na nossa forma de viver, né? Até porque tem um mandamento, né, que é não invocar o santo nome de Deus em vão, né? Deus nos ajuda e nos livre de tal coisa. Às vezes a gente é muito rápido em dizer isso, né? Valha-me Deus, ai meu Deus, e estamos a invocar e o nome de Deus em vão, que é santo, que é todo poderoso e do qual nós devemos ter reverência. Segundo a tradição, quando os escritores das Escrituras escreviam o nome de Deus, limpavam a pena para escrever, de tão reverência que existia. Hoje a gente fala de qualquer jeito, faz piada com o nome de Deus. Os judeus também, eles não usavam muito o nome de Deus, né? Falava Senhor, né? E a gente usa o nome de Deus de qualquer jeito, às vezes. E eu tava reparando algumas músicas gospels, né, pastor? E usando o nome de Deus de qualquer maneira, sem conhecimento nenhum. E o que eu acho mais terrível ainda é quando alguém diz e usa o nome santo de Deus e diz Deus disse-me, e vai falar uma coisa que Deus jamais poderia ter dito porque não enquadra nas Escrituras. Fica a pensar como é que alguém consegue, né, fazer isso, ser da sua própria mente e afirmar que Deus falou, né? Diante de Deus Todo-Poderoso, diante desse Deus aos quais os serafins cobrem as suas faces diante dessa santidade e majestade e nós falarmos essas coisas, né? Deus nos ajuda nos livros, não é? Deus nos dá muita... O Apocalipse, como está ali, como foi lido, né? Aí tem um comentário embaixo ali, né? Na literatura hebraica, a repetição é utilizada para dar ênfase. Nenhum outro atributo de Deus na Escritura é repetida 3 vezes, né? E a gente vê outras coisas também, como Jesus fala, né? Na verdade, e a gente não presta muita atenção nisso, né? Pois é. Quando fala assim, é para chamar mesmo a atenção e a gente passa desapercebido e lê por cima e vive de qualquer jeito, e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a Deus, na nossa conduta, né? A Bíblia não diz que Deus é amor, 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 embora Ele é amor, né? Em sua essência, é seu amor perfeito, mas diz que Ele é santo, santo, santo. A visão de João, né, lá em Apocalipse, como de Isaías, né, é semelhante, né? Novamente, vemos criaturas viventes ao redor do trono proclamando, né, santo, santo, santo. Embora em Apocalipse ele diz que é os 4 animais e em Isaías diz que é os serafins, percebe-se que há realmente uma ligação muito grande entre as duas coisas. E nós vemos que o mesmo Deus, às vezes, de ira que era mostrado lá no Velho Testamento, né, é o mesmo Deus de amor que é mostrado cá com certeza, no Novo Testamento, né? Não tem essa separação para falar assim, mas lá o Deus era um, aqui o Deus não. É o mesmo Deus, né? Deus. Essa repetição ela é muito comum entre os judeus, né? Quando eles falam, na literatura deles, né? Em relação... Fala do triságio, né, pastor? É outra coisa que eu nunca tinha lido, né? Essa eu não conheço, essa eu vou aprender agora. O triságio expressa a natureza trina de Deus, né? As 3 pessoas da divindade, né? Cada uma igual em santidade e majestade. Jesus Cristo é o santo que não sofreria a decadência no túmulo, mas seria ressuscitado para ser exaltado à mão direita de Deus. Tem alguns versículos aqui, se os irmãos quiserem anotar, né? Atos 2, 26, Atos 13, 33, 35. Eu vou ler o Atos 26, porque Jesus ressuscitou. Atos 2, 26. Que diz assim: por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Se Jesus ressuscitou. Eu estou a tentar passar aqui os textos para que as pessoas possam tomar conta. Então era Atos 2, 26, 13, Atos 13, 33 a 35. Ok. E o que fala que Jesus é santo e justo é Atos 3, 14. Atos 3, 14, ok. Deixa eu ler para as pessoas que estão a assistir, se quiserem ler depois e poderem tomar nota os textos, tá? O Atos 3, 14 eu vou ler que está pertinho aqui.
faz assim: mas vós negastes o santo e o justo e pedisse que se vos desse um homem homicida, né? Sabendo desse episódio também, né? Que Deus nos tenha misericórdia, né? Nos ajuda. Né? Cuja morte na cruz dá-nos o acesso ao trono do nosso Deus Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e pelo seu próprio nome denota a importância da santidade na essência da divindade. Então aí, tanto Isaías 6 e Apocalipse 4:8 nos mostra que Deus é o mesmo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Às vezes algumas pessoas podem achar que no Velho Testamento Deus é um Deus de ira e no Novo Testamento Deus é um Deus de amor, né? Tanto Isaías quanto João apresenta um retrato unificado do nosso Deus Santo, majestoso, impressionante e imutável. Temos um comentário aqui no texto bíblico. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Porque Ele é santo, santo, santo. Amém. Amém. Para você que está aí, pode continuar a colocar os seus comentários, tá? E nós continuaremos aqui atendendo na medida daquilo que é possível. É para nós importante a sua participação, tá? Muito bem. Nós já estamos com um horário um pouquinho avançado já também. Pois foi. Nós vamos passar aí para o nosso terceiro slide. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A Escritura nos ordena, como cristão, para ser como nosso Senhor e Salvador em todo tipo de conversa, né? É fácil a gente ser santo só na igreja, né, pastor? Pois, a dificuldade está no dia a dia. Né? O negócio é o dia a dia, né? Às vezes a gente fala aqui, até na forma de falar, né? Como a gente leva essas coisas e como a gente consegue transformar, devemos transformar a conversa do dia a dia entre outras pessoas e trazer para o campo espiritual, né? A nossa opinião tem que ser baseada nas escrituras, exatamente. Nas escrituras, né? Bem, cumprimentar aí o irmão Adilson, que se juntou a nós agora. Um prazer ter o irmão aí também, amém? Graças a Deus. Mas realmente a prática daquilo que Deus a prática daquilo que nós conhecemos da santidade de Deus é uma vida santa, né? É isso que Deus quer do seu povo. Então, para completar em nossa conduta diária, somos suas testemunhas terrenas e devemos viver nas nossas vidas para que sejamos em reflexo adequado dele, né? Porque tem que transmitir isso, né? A gente não pode ser visto como já falamos em outros estudos, né? Ser conhecido por ser beberrão, comelão, tem que ser conhecido por viver de acordo com a palavra dele, né? Então tem que refletir isso para as pessoas. Temos que nos espelhar em Jesus Cristo, né? Em 1 João 2,6 fala sobre isso. Aquela expressão que a gente usa muito das Escrituras, que é ser moldado à imagem de Cristo, é isso que significa, é ser santo como Ele é santo. Às vezes essa expressão é confundida com aquela ideia de ter o poder que Jesus tinha, né? Acalmar a tempestade e tal, fazer o ser estar morto. Na verdade, ser moldado à imagem de Cristo é ser como Ele é. E não com o que Ele faz. Não é fazer o que Ele faz, é ser como Ele é. É claro que sabemos que Deus opera através do Espírito Santo na vida dos salvos e dos concede poderes, Jesus mesmo prometeu, mas o foco é ter uma vida igual à de Jesus, é ser santo como Ele é santo. Tá aí, 1 João 2,6 fala assim, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Aí o bicho pega pro nosso lado. Essa expressão que eu não conheço, mas concordo. O bicho pega pro nosso lado. 1 João 1,7 fala assim, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. É verdade. Não é só falar, né? É viver também, né? Viver, exatamente.
Então devemos ser como ele, da maneira que amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Essa aqui, eu falo isso com outras pessoas lá fora, que muitas coisas que acontecem no mundo hoje é a falta desse amor uns para com os outros. Muita coisa que você vê e fala assim, nossa, que barbaridade isso que aconteceu, que tristeza que aconteceu. É falta desse amor uns com os outros. Eu olhar o meu irmão e querer o bem para ele, do mesmo jeito que eu quero o bem para mim. Hoje em dia a gente é muito egoísta nesse sentido, né? Eu quero o bem para mim e se eu tô bem, tá tudo ok. E não é bem assim, né? Eu já falei isso uma vez, não vale a pena eu, às vezes, trabalhar e ter as coisas, e às vezes eu vejo o meu irmão com necessidade, uma coisa que eu posso fazer e não faço, né? Então, que sentido que tem isso, né? Não tem sentido nenhum. Então, se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o outro também, e eu tenho que viver nesse sentido, né? Crescemos juntos, né? Nós temos perdido muito essa posição com o avanço. E muitas vezes a gente, na verdade, o que falta no mundo é Cristo. É a salvação, o amor de Cristo, é o entendimento da santidade de Deus. E às vezes nós pegamos e começamos a analisar e a falta do conhecimento. Né? As pessoas não sabem isto, não sabem como lidar com aquilo, precisam ser instruídas com isto e com aquilo. Se fosse verdade isso, com a quantidade de gente que hoje vai ao college, nós vivíamos num mundo muito melhor. E esse conhecimento e o avanço do conhecimento que é necessário, que nós não somos contra e apoiamos e achamos que o desenvolvimento nas ciências sociais, nas ciências humanas é importante também, mas o problema não é esse. O problema é uma ausência de Deus, é uma ausência do conhecimento de quem Deus é, da verdade absoluta de Deus, numa revelação que ela tem que ser sobrenatural, dada pelo Espírito Santo. Então não chega a estudar a Bíblia, isso não vai fazer de mim um cristão. Eu preciso estudar a Bíblia debaixo da dependência e da autoridade do Espírito Santo para que possa ser instruído da forma a que eu possa colaborar com um mundo melhor, né? Percebendo quem Deus é. Né? E mais uma coisa aí, né? Devemos ser como ele também envolve uma vida de serviço a Deus, né? E aos outros, isso. Né? E isso flui de um coração humilde e santo, né? Às vezes a gente quer tudo, mas não quer nada com Deus. Aí quer que as coisas fluem bem na nossa vida. E esse seria o ponto principal, né? Buscar Deus sobre todas as coisas, né? Às vezes a gente acha assim, mas se eu ficar eles acham que buscar Deus é eu estar só na igreja, eu estar só fazendo isso. Não é você ter uma vida, é você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus em todos os papéis de sua vida, né? Aqui no trabalho, em família. E às vezes a gente acha que buscar a Deus é eu só vir na igreja e prestar meu louvor a Deus. Não é viver uma vida de acordo com a palavra, né? É ser cristão 7 dias por semana, né? Não é só 24 horas por dia. 24 horas por dia. Mesmo que às vezes na nossa limitação, né? Mas somos instruídos a isso, né? Precisamos lembrar que somente Cristo pode nos fazer verdadeiramente santo, né? Só através dele, né? Com a nossa própria força também a gente não consegue, né? Paulo disse que aqueles que foram ressuscitados para a vida eterna em Cristo, né? Colossenses 3:10, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Né? E estamos partindo para o final, o pastor quer falar alguma coisa? Acho que fomos bem instruídos, haveria muito mais para falar sobre a santidade de Deus, é um tema sem limites, a eternidade nos reserva todo esse conhecimento sobre a santidade de Deus, coisas que nós não conseguimos atingir, mas ficamos com uma ideia, não é? Ficamos com uma ideia e eu honestamente esta manhã a minha vida foi tocada por esta palavra e sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com o meu irmão, o meu amigo, o Vítor Márcio, falando sobre este tema tão importante. Esperamos que a sua vida tenha sido edificada tão bem e que realmente você possa buscar conhecer este Deus Santo, que Ele se revela a si em Cristo Jesus. É o nosso desejo e é a nossa oração. Nós vamos fechar aqui com uma oração. O nosso tempo está vencido e nós não queremos e nós queremos que você continue a assistir, né? Mas só esperar um minuto. Eu quero deixar só um versículo lá em 2 Coríntios 7:1, que fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É super importante este versículo. Tome nota aí, 2 Coríntios
7:1. Que a sua vida seja marcada realmente por esta verdade. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, maravilhoso e eterno é o teu nome. Senhor, nesta manhã fomos expostos um pouquinho, vimos um pouco daquilo que a santidade é e da forma como tu és santo. Senhor, não existe em nós santidade, mas em Cristo Jesus podemos ser purificados dos nossos pecados e podemos crer e podemos ser santificados. Pai, nesta manhã, nós te pedimos por nós os dois aqui, por aqueles que estão aqui a assistir, aqueles que estão online, que verdadeiramente possamos ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Possamos ser santos como tu és santo. Perdoa-nos o nosso pecado e limpa-nos, Senhor, de toda a imundícia e todo o mal, para que possamos viver vidas que glorificam o teu nome em santidade, enquanto aguardamos o momento que veremos o trono da santidade, da glória e da majestade, onde tu habitas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Lembrando que hoje é domingo, dia do Senhor, e se você tem a oportunidade, não perca de ir cultuar presencial. Amém? Cultua o Senhor, cultua este Deus que é santo, que Ele abençoe a sua vida. Obrigado por ter estado connosco. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Pai do Senhor.